O residencial Mirante Azul era um dos condomínios mais luxuosos da cidade. Com sua arquitetura moderna, seguranças impecavelmente fardados e uma vista deslumbrante da cidade, era um lugar para poucos. Lá moravam empresários, socialites e famílias da alta sociedade. Quando o porteiro anunciou que um novo inquilino havia alugado o pequeno apartamento do térreo, ninguém prestou muita atenção. Era um dos menores imóveis do condomínio, uma unidade de serviço originalmente destinada a funcionários. O que despertou a curiosidade de todos foi o primeiro olhar para o novo morador. O homem, que se apresentou como Samuel, destoava completamente do perfil do condomínio. Magro, com cabelos ralos e uma postura retraída, ele vestia roupas simples e carregava consigo uma única mala surrada. Seu rosto tinha marcas de acne e seu olhar baixo transmitia insegurança. A primeira impressão causou desconforto entre os moradores. No salão de festas, onde a socialite Diana Lafayette e suas amigas tomavam café, a notícia logo se espalhou. "Quem será que teve a coragem de alugar aquele cubículo?" comentou Bárbara, uma mulher de meia idade que adorava saber tudo sobre a vizinhança. "Só pode ser um erro. Um homem como aquele não deveria estar aqui. Imagine só o tipo de gente que ele deve atrair", disse Eduardo, um empresário arrogante que costumava ostentar sua riqueza. As primeiras semanas de Samuel no condomínio foram um verdadeiro pesadelo. O desprezo era palpável. Os vizinhos cochichavam ao vê-lo passar. Os olhares eram carregados de julgamento e zombaria. Certa vez, ao tentar usar a academia do condomínio, Samuel foi barrado por um funcionário. "Desculpe, senhor, mas essa área é exclusiva para moradores." "Mas eu sou morador." Tentou argumentar, mas a risada debochada de um grupo de jovens o silenciou. Ele desistiu e voltou para seu apartamento, ouvindo as gargalhadas ecoarem pelo corredor. Os insultos disfarçados eram frequentes. No elevador, ao entrar, sentia as pessoas discretamente se afastarem. No mercado interno do condomínio, foi ignorado pela atendente. As primeiras semanas de Samuel no condomínio foram um verdadeiro pesadelo. O desprezo era palpável. Os vizinhos cochichavam ao vê-lo passar. Os olhares eram carregados de julgamento e zombaria. Certa vez, ao tentar usar a academia do condomínio, Samuel foi barrado por um funcionário. "Desculpe, senhor, mas essa área é exclusiva para moradores." "Mas eu sou morador?" Tentou argumentar, mas a risada debochada de um grupo de jovens o silenciou. Ele desistiu e voltou para seu apartamento, ouvindo as gargalhadas ecoarem pelo corredor. Os insultos disfarçados eram frequentes. No elevador, ao entrar, sentia as pessoas discretamente se afastarem. No mercado interno do condomínio, foi ignorado pela atendente enquanto ela servia outros clientes que chegaram depois dele. Certa noite, ao sair para buscar comida, Samuel encontrou sua porta pichada com a palavra impostor. Ele respirou fundo, limpou o máximo que conseguiu e entrou. Mas dentro de si, algo começava a mudar. Na escuridão do pequeno apartamento, Samuel abriu um caderno de capa preta. Pegou uma caneta e começou a escrever. "Eles acham que me conhecem, acham que sou inferior, mas eu sei quem eles são, sei o que escondem, sei seus segredos mais sombrios, e logo eles também saberão." Os dias se transformaram em um tormento constante para Samuel. Ele sentia os olhares de desprezo em todos os cantos do condomínio. Era como se sua presença fosse uma afronta àquele lugar de luxo e arrogância. Na piscina, ao tentar se aproximar da área de descanso, ouviu uma gargalhada alta. Diana Lafayette, sempre acompanhada de suas amigas ricas e entediadas, lançou-lhe um olhar de escárnio. "Vocês já perceberam como o novo morador tem cheiro de fracasso?" disse ela em tom de desprezo, sem nem se preocupar em ser discreta. Samuel apertou os punhos, mas nada disse. Ele apenas desviou o olhar e caminhou para longe, sentindo a humilhação arder em seu peito. Na academia do condomínio, Eduardo, o empresário arrogante,
fez questão de tomar a esteira ao lado de Samuel. Ligou a máquina na velocidade máxima e, sem disfarçar, zombou. Acho que você não está acostumado com lugares assim. Tem certeza de que pode pagar o condomínio? Ou vai ser despejado antes do fim do mês? Os risos dos outros frequentadores foram como facas cravadas no ego de Samuel. Ele não reagiu, apenas abaixou a cabeça e saiu, sentindo-se pequeno. Mas a crueldade dos moradores não se limitava a comentários maldosos. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou seu tapete sujo com lixo, pedaços de comida, papéis amassados e uma embalagem de perfume caro vazia. Junto, um bilhete escrito com letras recortadas de revista. Lixo não pertence a este lugar. Samuel tremeu de raiva, mas não chorou. Não limpou imediatamente a sujeira. Em vez disso, pegou seu caderno de capa preta e começou a escrever. Eles se acham impenetráveis, intocáveis, mas ninguém é perfeito, ninguém está acima do erro. Eu sei o que escondem, eu vejo através das máscaras, e em breve eles verão também. Do lado de fora, os risos dos vizinhos ecoavam, mas dentro de seu pequeno apartamento, Samuel sorria sozinho na escuridão. Samuel sabia que não era bem-vindo no residencial Mirante Azul, mas o que os moradores não sabiam era que ele não tinha a menor intenção de ir embora. As humilhações continuavam e se tornavam cada vez mais perversas. Certo dia, ao sair para trabalhar, encontrou sua porta coberta de adesivos com frases como "Fora invasor", "Zrenia", "Este lugar não é para você" e "Pobre metido". No estacionamento, seu carro foi alvo de uma brincadeira cruel. Eduardo e seus amigos jogaram farinha e ovos no capô, deixando um rastro de sujeira nojenta. Quando Samuel chegou, ouviu os risos abafados. "É só uma recepção calorosa, vizinho", debochou Eduardo. Samuel não reagiu. Apenas pegou de um pano, limpou o vidro para conseguir dirigir e partiu. Mas por dentro, ele registrava tudo. Cada detalhe, cada rosto, cada risada. E naquela noite, no silêncio do seu apartamento, ele abriu seu caderno de capa preta e escreveu: "Eles se acham superiores, mas eu sei quem realmente são. Sei o que escondem. O jogo começou. Em breve, serão eles que perderão o controle." Foi então que Samuel começou a agir. Na noite seguinte, os moradores foram surpreendidos por bilhetes anônimos entregues discretamente sob suas portas. Em cada envelope, havia informações perturbadoras. Diana Lafayette recebeu uma folha com apenas uma frase: "O luxo esconde a podridão. Mas e se todos descobrissem o que você fez para manter seu nome limpo?" Eduardo, ao abrir seu envelope, encontrou uma única palavra escrita em vermelho: traição. Outros moradores também receberam mensagens enigmáticas, e o condomínio começou a sentir um clima de paranoia. Quem estaria enviando aqueles bilhetes? Como alguém sabia tanto sobre suas vidas? Enquanto isso, Samuel apenas sorria no escuro. O jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, o residencial Mirante Azul despertou diferente. O clima de superioridade e arrogância que sempre pairava no ar deu lugar a um peso invisível, como se cada morador carregasse um segredo prestes a ser exposto. Diana Lafayette, sempre impecável e altiva, desceu para o café na confeitaria da esquina, mas suas mãos tremiam ao segurar a xícara. O bilhete que recebera na noite anterior ecoava em sua mente. Eduardo, por sua vez, já não exibia seu sorriso zombeteiro. Sua esposa o encarava com desconfiança. Afinal, quem mais poderia saber sobre a traição além dele e... Ele suava frio. Os moradores estavam assustados. Mas ninguém falava sobre os bilhetes em voz alta. Parecia haver um pacto silencioso de negação. No entanto, o verdadeiro choque veio naquela noite. Às 22 horas, todas as luzes do condomínio piscaram violentamente. Logo após, a energia caiu por exatos 3 minutos e 20 segundos. O suficiente para que todos se sentissem vulneráveis. E então,
as TVs ligaram sozinhas. Cada tela mostrava um vídeo em preto e branco. Nele, um sussurro ecoava, distorcido. O que está oculto será revelado. O que foi negado será lembrado. As imagens eram turvas, mas mostravam a fachada do condomínio, como se alguém tivesse gravado de um ângulo escondido. O vídeo durou apenas 20 segundos, mas foi o suficiente para espalhar pânico. Diana deixou sua taça de vinho cair e se estilhaçar no chão. Eduardo correu para desligar a TV, mas o botão não respondia. Todos os moradores saíram de seus apartamentos, assustados, olhando uns para os outros. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E então, a porta do apartamento 403 se abriu lentamente. Era o apartamento de Samuel. Mas o que mais causou calafrios foi que não havia ninguém lá dentro. O inquilino havia desaparecido. O silêncio que se seguiu à abertura da porta do apartamento 403 foi ensurdecedor. Todos os moradores do condomínio estavam no corredor, paralisados, olhando para o interior do apartamento vazio. Diana Lafayette foi a primeira a reagir. Com a respiração entrecortada, ela murmurou: Isso é um truque. Ele deve estar aqui dentro, escondido. Mas ninguém teve coragem de entrar. Eduardo, ainda pálido, pegou o celular e discou para a polícia. O telefone chamou uma vez, 2, 3, até que uma voz metálica respondeu: Esta ligação não pode ser completada. Ele tentou novamente, mas o mesmo erro persistia. Foi então que as luzes piscaram. A televisão dentro do apartamento 403 ligou-se sozinha, estática preenchendo a tela. Os moradores se afastaram da porta, o medo evidente em seus rostos. E então, uma gravação começou. A imagem mostrava o saguão do prédio, mas era de semanas antes. No vídeo, aparecia Samuel, o inquilino desprezado, de pé, segurando uma carta aberta nas mãos. Seu rosto estava sombrio e seus olhos moviam-se de um lado para o outro, como se estivesse lendo algo perturbador. A gravação seguiu. Samuel levantou o olhar diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo vigiado. E então, ele sussurrou algo inaudível. Os moradores se entreolharam, aflitos. O silêncio foi interrompido por uma risada sutil vinda do próprio aparelho de TV. Diana Lafayette segurou o braço de Eduardo com força. Você ouviu isso? Eduardo assentiu. Mas antes que alguém pudesse reagir, a tela ficou preta e um texto branco surgiu. Eu sei o que vocês fizeram. Foi o suficiente para que Diana gritasse e corresse em direção ao próprio apartamento, trancando-se lá dentro. Eduardo tentou disfarçar o pânico, mas estava visivelmente abalado. Os outros moradores começaram a recuar, cada um fugindo para seus lares. A porta do 403, que antes estava entreaberta, se fechou sozinha. A única coisa que permaneceu no ar foi um sussurro que parecia vir de todas as direções. Eu nunca parti. O condomínio inteiro mergulhou em um silêncio assustador após a exibição do vídeo no apartamento 403. A mensagem perturbadora: Eu sei o que vocês fizeram. Parecia ter congelado cada morador em sua própria paranoia. Diana Lafayette trancou-se em seu apartamento, mas não conseguia parar de tremer. Pegou o telefone para ligar para a polícia, mas o aparelho estava mudo. Eduardo olhava pela janela do próprio apartamento, analisando a rua deserta lá fora. Mas então, percebeu algo que fez sua pele arrepiar. Uma luz acesa no 403. Aquilo era impossível. Todos estavam lá quando o apartamento foi aberto e confirmado como vazio. Um vulto cruzou a janela. Eduardo prendeu a respiração. Ele sabia que ninguém deveria estar ali. Decidiu agir. Pegou um taco de golfe, seu único equipamento de defesa. E suando frio, desceu pelo elevador. Quando a porta abriu no andar do 403, encontrou o corredor mergulhado na penumbra. A porta do apartamento estava entreaberta novamente. Samuel? Chamou hesitante. Nenhuma resposta.
Com passos cautelosos, ele entrou. O apartamento estava escuro, mas um abajur piscava no canto da sala. Tudo parecia intocado, exceto por um diário sobre a mesa de centro. A capa preta e gasta trazia um nome em letras douradas: Samuel Hargrove. As mãos de Eduardo tremiam quando ele abriu o diário. A primeira página dizia apenas uma frase: "Se você está lendo isto, já é tarde demais." O apartamento inteiro pareceu estremecer. E então, a TV ligou-se novamente sozinha. Dessa vez, mostrava uma gravação do próprio Eduardo, capturado por uma câmera oculta. Ele estava no estacionamento subterrâneo humilhando Samuel semanas antes do desaparecimento. A voz de Samuel ecoou pela sala, vinda da TV. "Eu nunca esqueci." Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi então que ouviu a porta do apartamento se fechar atrás dele com um clique metálico. Ele não estava mais sozinho. Eduardo girou a maçaneta freneticamente, mas a porta do apartamento 403 não abria. Atrás dele, a TV continuava transmitindo imagens perturbadoras. Ele e Samuel, no estacionamento do condomínio. O áudio chiado revelou suas próprias palavras, ditas semanas antes. "Você fede a fracasso. Nem deveria estar aqui." Eduardo se lembrava claramente daquela noite. Samuel estava encostado em seu carro velho, enquanto ele e outros moradores riam às suas custas. Mas como essa gravação existia? Samuel não estava filmando. "Isso é algum tipo de brincadeira?" Eduardo murmurou, olhando ao redor. A resposta veio de onde menos esperava. O diário. As páginas começaram a virar sozinhas, até pararem em uma entrada específica. Eduardo arregalou os olhos ao ler seu próprio nome. "Eduardo acha que está seguro, mas eu sei o que ele fez naquela noite, naquele estacionamento. Sei sobre os negócios ilegais que ele esconde da esposa. Sei sobre o que aconteceu em 2009. O coração de Eduardo disparou. Não, isso não é possível. A TV estalou e a tela escureceu. Por um segundo, Eduardo acreditou que o horror tinha acabado. Mas então, uma nova imagem surgiu. A garagem do condomínio naquela noite chuvosa. O vídeo mostrava ele e os outros moradores rindo, e Samuel de costas. Mas ao contrário do que lembrava, o rosto de Samuel virou diretamente para a câmera. E ele estava sorrindo. Samuel sabia que estava sendo filmado. Eduardo caiu para trás, sentindo o estômago revirar. Foi então que as luzes do apartamento piscaram violentamente e a TV desligou com um ruído seco. O diário se fechou sozinho. E atrás dele, alguém respirou. O condomínio Mirante Azul nunca esteve tão silencioso. Era como se os próprios corredores soubessem que algo errado estava acontecendo. Alice acordou sobressaltada no meio da noite. O relógio ao lado da cama marcava 3 horas e 13 minutos. Seu corpo estava coberto de suor frio e um sussurro ecoava dentro de sua cabeça. Você sabe o que fez. Ela sentou-se na cama, levando a mão ao peito. Estava sonhando ou havia realmente escutado aquilo? Foi então que notou. A porta de seu closet estava entreaberta. Alice nunca deixava o closet aberto. Nunca. Um arrepio subiu por sua espinha. Com passos lentos, ela se levantou e caminhou até a porta, empurrando-a com hesitação. O closet estava escuro, mas algo estava diferente. O cheiro de mofo. O cheiro de algo velho. Quando seus olhos se acostumaram à penumbra, ela percebeu. O diário de Samuel estava ali, aberto. Uma página rabiscada se destacava, como se alguém tivesse riscado as palavras com força excessiva. Alice pensa que é intocável, mas eu sei o que ela esconde. Sei sobre o que aconteceu na suíte 507 naquela noite. Sei sobre o que ela fez com aquele homem. Alice engoliu seco. Ela sabia exatamente sobre o que o diário se referia. Os sussurros voltaram. Você sabe o que fez. Alice gritou e deu um passo para trás. O closet parecia engolir o ar ao redor, e a página do diário virou sozinha. No fundo da folha, um bilhete rabiscado. Você riu de mim.
Agora sou eu quem ri. Foi quando Alice sentiu uma mão gelada segurando seu tornozelo. E o grito que ecoou no Mirante Azul naquela noite não veio apenas de Alice, porque não era a única ouvindo as vozes. Na manhã seguinte ao grito de Alice, o condomínio Mirante Azul estava diferente. As pessoas se olhavam desconfiadas nos corredores, cochichavam no elevador, e os sorrisos forçados que antes mascaravam a hostilidade entre os moradores haviam desaparecido. Ninguém queria falar sobre a noite anterior, mas todos haviam ouvido. Alice não saiu do apartamento, nem atendeu às ligações. Foi Daniel, o síndico, quem decidiu verificar. Ele bateu a porta várias vezes. Nenhuma resposta. Alice, está aí? Silêncio. Ele tentou girar a maçaneta. Estava destrancada. Ao entrar, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A sala de Alice estava um caos. Quadros derrubados, móveis fora do lugar e... algo que fez seu coração acelerar. Havia uma mensagem na parede, escrita com algo escuro, algo que não parecia tinta. A máscara está caindo. No centro da sala, Alice estava encolhida em posição fetal, com o diário de Samuel agarrado ao peito, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Alice, o que aconteceu? Quem fez isso? Ela levantou a cabeça lentamente. Seus lábios estavam secos, os olhos fundos. E então, com a voz rouca, murmurou: Ele está aqui. Daniel sentiu um arrepio profundo. Quem, Alice? Quem está aqui? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas então olhou por cima do ombro de Daniel e empalideceu. Foi nesse exato momento que a porta do apartamento se fechou sozinha com um estrondo. Daniel se virou assustado, mas o corredor estava vazio. O silêncio no Mirante Azul se tornou insuportável. E em algum lugar do prédio, alguém sussurrava um riso contido. Alice desapareceu. Após a cena perturbadora em seu apartamento, ninguém mais a viu. Seu telefone estava desligado e as câmeras do condomínio não registraram sua saída. Mas seu apartamento permanecia aberto. Daniel, o síndico, trancou a porta. Mas naquela mesma noite, quando um dos seguranças patrulhava o corredor, encontrou-a escancarada novamente. Dentro, o ar parecia mais pesado. Havia uma sensação de que alguém estava observando. E então, veio o primeiro sussurro. Eu vejo você. O segurança congelou. O som vinha de dentro do apartamento vazio. Ele recuou devagar, engolindo em seco. A voz parecia familiar, mas impossível. Eu vejo você e sei o que fez. Ele disparou pelo corredor, o coração martelando no peito, mas antes de dobrar a esquina, lançou um último olhar para trás. E foi então que viu. No final do corredor escuro, uma silhueta parada, alta, imóvel, observando. Samuel, ou o que parecia ser ele. O segurança gritou, e a figura desapareceu como uma sombra tragada pela escuridão. Na manhã seguinte, o caos tomou conta do condomínio. O segurança pediu demissão imediatamente e se recusou a falar sobre o ocorrido. Mas sua expressão aterrorizada dizia tudo. Daniel reuniu alguns moradores na recepção para tentar manter a ordem. Mas foi interrompido quando um grito agudo ecoou pelo prédio. Todos correram para a origem do som. O apartamento de Sr. Hendricks, um dos mais antigos moradores do Mirante Azul. Encontraram-no ajoelhado no chão, tremendo, segurando algo nas mãos. Um envelope, com seu nome escrito na capa. Ele o abriu, as mãos trêmulas, e empalideceu. Dentro havia uma foto antiga, muito antiga, dele, jovem, muito mais jovem, com uma garota. E então, a mensagem. Lembra dela? Sr. Hendricks deixou o envelope cair. Seu corpo inteiro tremia. Ninguém sabia quem era a mulher na foto, mas todos puderam ver o terror nos olhos do velho homem. E então, ele murmurou algo quase inaudível. Isso não é possível. Os moradores se entreolharam, inquietos. Samuel estava desaparecido, mas ele ainda estava entre eles. E agora, começava a acertar as contas.
O silêncio no condomínio se tornara insuportável. O desaparecimento de Alice, a renúncia abrupta do segurança e a foto enigmática deixada para Sr. Hendricks pairavam como uma névoa densa sobre todos. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, outro envelope apareceu. Dessa vez, na porta de Veronica Sinclair. A socialite, acostumada a frequentar os mais altos círculos da elite, sempre se gabara de sua reputação impecável. Mas ao abrir a correspondência, seu rosto ficou lívido. Dentro do envelope, havia uma única página arrancada de um diário. Você finge ser perfeita, mas eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu sei o que você fez. Você pode ter esquecido, mas alguém nunca esqueceu. Verônica tremeu dos pés à cabeça. Ninguém no condomínio sabia disso. Ninguém. Não pode ser, murmurou, sentindo o ar faltar. Ela se trancou em casa, recusando-se a sair. Mas então, ouviu um som estranho vindo do quarto de hóspedes. Um farfalhar, como se alguém tivesse se movido lá dentro. Verônica segurou a respiração. Pegou o celular e ativou a lanterna. Seus passos eram trêmulos conforme avançava até a porta. Com a mão suada, girou a maçaneta. A porta se abriu devagar. O quarto parecia normal. Até que ela viu. As paredes estavam cobertas de fotos, fotos dela. E entre elas, uma única palavra rabiscada, repetida dezenas de vezes. Assassina. Verônica soltou um grito sufocado e tropeçou para trás. Seu coração martelava tão forte que parecia prestes a explodir. Ela correu para fora do apartamento, desesperada, esbarrando em Daniel e outros moradores que estavam no corredor. "O que está acontecendo?" Daniel exigiu. Mas Verônica apenas repetia em choque. "Ele sabe, ele sabe, ele sabe." O clima no Mirante Azul se tornara insustentável. Os moradores não conseguiam mais ignorar os sinais. Samuel pode estar desaparecido, mas sua presença era sentida em cada canto daquele prédio. E agora, cada um ali se perguntava: o que ele sabia sobre eles? E pior ainda, quem seria o próximo? O pânico no Mirante Azul atingiu um novo nível. Verônica se recusava a sair do apartamento. Daniel não conseguia dormir, e a cada sombra projetada no corredor, os moradores prendiam a respiração, esperando por um novo golpe. Mas ninguém estava mais apavorado que Richard Lancaster. O empresário, um dos moradores mais influentes, sempre fora um homem de fachada impecável. Sua fortuna, construída sobre uma rede de contatos e decisões calculadas, o tornara intocável. Ou pelo menos era o que ele pensava. Naquela noite, Richard encontrou um presente na sua porta. Uma pequena caixa preta, amarrada com um laço prateado. Com mãos trêmulas, ele abriu. Dentro havia um único botão de punho. Seu botão de punho. O que ele perdera na pior noite de sua vida. A noite que ele tentava apagar da memória há mais de 20 anos. A noite que apenas uma pessoa sabia o que aconteceu. Samuel. Richard sentiu o suor escorrer pela nuca. Isso não é possível. Ele trancou todas as portas, apagou as luzes e se escondeu no escritório. Mas o telefone tocou. Número desconhecido. Com o coração disparado, ele atendeu. E então, uma voz grave sussurrou do outro lado da linha. O passado nunca morre, Richard. Ele só espera o momento certo para voltar. A ligação caiu. E naquele instante, Richard soube que estava acabado. O condomínio inteiro estava em colapso. Cada morador agora temia que Samuel soubesse de algo que poderia destruí-los. E pior, ninguém sabia onde ele estava, ou se ele realmente havia desaparecido. Porque, a cada dia que passava, o Belmont Lux parecia mais assombrado pela presença de alguém que nunca deveria ter sido subestimado. E o maior segredo ainda estava por vir. A madrugada no Mirante Azul parecia sufocante. Todos estavam tensos, à beira de um colapso, quando um envelope misterioso foi colocado na recepção. Ele continha as páginas finais do diário de Samuel.
o síndico abriu o envelope com mãos trêmulas. E o que ele leu gelou seu sangue. Vocês me olharam com desprezo, riram de mim, achavam que eu era um ninguém, mas eu vi vocês, todos vocês. Eu ouvi o que ninguém deveria ouvir. Eu li o que nunca deveria ser lido. Agora, não sou mais um inquilino. Sou um fantasma, e fantasmas nunca desaparecem. Os moradores se entreolharam, horrorizados. Isso não pode ser real, sussurrou Verônica. Mas então, o porteiro do prédio falou. Tem alguém que quer falar com vocês. E o salão social foi aberto. Lá dentro estava Samuel, vivo, sentado e os esperando. O silêncio era esmagador. Os moradores estavam em choque ao ver Samuel ali, vivo e calmo, como se nunca tivesse sumido. Vocês queriam respostas, não é? Ele disse, encarando cada um deles. Ninguém ousou responder. Então, Samuel levantou um pequeno gravador. Vocês achavam que eu era um lixo, um pobre coitado. Mas enquanto vocês me desprezavam, eu observava e registrava tudo. E então, ele apertou o play. E as vozes do condomínio ecoaram pelo salão. Se esse velho indigente não sumir logo, vou dar um jeito nisso. Aquele dinheiro nunca foi meu? Não é o que a Receita Federal pensa. Ele não pode contar a verdade sobre aquela noite. Se alguém descobrir, estamos acabados. Cada morador ouviu sua própria voz, seus próprios segredos, e então perceberam que Samuel sempre soube de tudo. Na manhã seguinte, Samuel foi embora do Mirante Azul sem pressa, sem medo, vitorioso. Ele não precisava fazer mais nada. Os próprios moradores iriam se destruir sozinhos. Nos dias que se seguiram, escândalos surgiram. Segredos vazaram, famílias se desintegraram. E ninguém jamais esqueceu o nome de Samuel. O inquilino que eles humilharam. O homem que eles julgaram insignificante. Mas que no fim, deixou uma marca eterna.